Amém? E nesse momento te convido a ver, ou seja, a palavra de Deus fala nos nossos corações, nas nossas mentes, mas é possível nós vermos. Amém, irmão? Glória a Deus. E lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Está em Atos, volta um pouquinho. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Uma história bastante conhecida da Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a partir do versículo 25. Glória a Deus. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo o quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê, a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz de ser curada desse teu mal. Glória a Deus. Somente até aí, amém, irmão? Poder sentar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Hoje iremos dar início, aliás, continuidade ao nosso estudo da terça-feira. E hoje, o tema hoje do nosso estudo é fé e poder. 2 ingredientes para receber a cura. Parte 1. Terça-feira irá ter continuidade desses 2 elementos, fé e poder. Ou seja, 2 ingredientes para receber a cura. Na próxima terça irá ter a segunda parte. Glória a Deus. Entendemos que muitas vezes nós somos, às vezes até eu creio que tem pessoas que já fizeram bolos, alguma coisa assim. Antes de fazer o bolo, ele tem que ter o quê? Uma receita, né? E aqui, esse tema é fé e poder. 2 ingredientes para receber a cura. E para ter uma receita, são vários ingredientes para se fazer um bolo, por exemplo. Massa, fermento, tem massa já vem com fermento, ovos, e aí outras coisas. Mas aí, irmãos, sempre tem um ingrediente principal de uma receita. Eu creio que uma receita, um ingrediente principal de fazer um bolo seria a massa, né? O trigo, depois vem as outras coisas. E aqui, irmão, 2 ingredientes importantes aqui: fé e poder. 2 ingredientes para receber a cura. Obviamente que há outros meios na Bíblia de receber cura. Ou seja, mas aqui está os 2 ingredientes principais para receber essa cura: fé e poder. Amém? Até aí os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia, Deus. E aqui nós lemos em Atos capítulo 10. Os irmãos possam renovar aí comigo, abrir isso de novo, um pouquinho à frente. Atos 10. Glória a Deus. Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Aqui ele vai dizer: com o Espírito Santo e com o que? Com a virtude, né? A qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Interessante que aqui, irmão, há 2 situações em que ele diz:
Ele diz como Deus ungiu a Cristo. E aqui ele diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Aí ele fala, primeiro, com o Espírito Santo, segundo, com a virtude. E a virtude também pode se dizer poder do Espírito Santo de Deus. Mas aí, irmão, tem o Espírito Santo, tem a virtude, tem o poder. A Bíblia diz que foi nos dado poder e autoridade, irmão, para nós fazermos aqui nessa terra, nesse mundo, aquilo que Cristo fez quando Ele veio aqui nessa terra. Foi nos dado a mim e a você poder e autoridade para expulsar demônios. Foi me dado a você poder e autoridade para curar enfermos. Muitas das vezes não usamos, não entendemos. E aqui, Cristo não foi diferente. Deus deu o quê? O Espírito Santo a Cristo e deu também a virtude. Interessante, se você for analisar a Bíblia mais um pouco adiante, você vai ver que quando Cristo foi batizado nas águas, logo ele foi o quê? Conduzido ao deserto por quem? Pelo diabo, ou pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E aí é interessante que Cristo, irmão, ele tinha o Espírito Santo e tinha também o batismo da palavra, ele tinha o conhecimento da palavra. E o Espírito Santo ele lembrava a cada versículo da palavra a ele, porque o Espírito Santo aqui nos convence, o Espírito Santo aqui nos revela. Tem o Espírito Santo, temos poder, temos virtude, e aqui Cristo tinha. E no deserto, irmão, Satanás tentou ele. Nós conhecemos a história que a primeira tentação foi que ele, quando ele sentiu fome, Satanás se aproximou dele e ofereceu que pedra para que ele viesse transformar em pães e comesse. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Interessante que Satanás sempre vai oferecer algo, irmão, que não é. Aparentemente parece ser, mas não é. Ele ofereceu o que? Pedra para Cristo, para que ele viesse transformar em pão, depois comesse. E aí Cristo pega e diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus, irmão, ela que nos ensina, ela que nos alimenta. Ou seja, o Espírito Santo lembrou a Cristo da palavra. Se Cristo não tivesse a palavra dele, irmão, como é que o Espírito Santo ia lembrar? Como é que o Espírito Santo pode lembrar a mim e a você a palavra de Deus no momento exato para usarmos? Quando Satanás vier nos tentar, porque Satanás sempre vai tentar na nossa fraqueza. Assim como ele tentou Cristo na sua fraqueza, quando ele sentiu fome, Satanás se aproximou dele. E é interessante que Satanás sempre vai tocar, irmão, num ponto fraco, a qual você tem uma fraqueza, uma tendência a cair naquele momento, naquele ponto. Quando você estava numa usina, numa cerâmica de tijolos, irmão. Você que não tem costume, só trabalhou em escritório, por exemplo, você for trabalhar numa cerâmica, onde os tijolos é tudo, assim que sai do forno é quente e cheio de fagulhas de amolado ali do tijolo, irmão. Você não suporta, você logo se corta, porque as suas mãos ainda estão fininhas, ainda não está adaptado para aquele serviço. Interessante que no dia a dia, se você perseverar naquele serviço, vai encalicendo, no começo vai doer, vai cortar, vai encaliçar, vai criar calos, mas vai chegar um ponto que aquilo ali não vai doer mais, porque já está encaliçado. Assim a palavra de Deus, irmão, ela vai nos calicando, ou seja, a palavra de Deus vai nos fortalecendo. Quando Satanás vem nos tentar, você está forte pela palavra, e aí você não vai cair mais naquele mesmo erro que lhe afastava de Deus. Interessante que Satanás, irmão, ele vai tentar, mas se você estiver sujeito a Deus, o que o versículo diz? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, pois ele fugirá de vós. É dessa forma, se você está sujeito a Deus, irmão, jamais Satanás vai ter o poder de lhe tocar, porque ele está fortalecido pela palavra, amém? E aqui, irmão, em Atos 10, voltando aqui, ele diz assim, que foi dado a Deus o Espírito Santo e a virtude. E que virtude é essa? Virtude é poder. E aqui no nosso estudo vai dar alguns exemplos que precisamos entender que não há uma maneira padronizada pela qual as pessoas podem receber a cura. Ou seja, não, de acordo com os ingredientes, não exatamente ali aquele padrão de receber a cura apenas sobre aquele momento, sobre aquela situação, não. Os ingredientes principais é fé e poder, mas tem algo mais na Bíblia que também nos dá a cura, irmão. Glória a Deus. Um deles é o que chamamos de fé. Simples. A fé é quando você ouve a palavra de Deus e acredita que é verdade aquilo que ela diz. Isso é fé. Na medida que eu escuto, que eu dou ouvido à palavra de Deus, irmão, e creio que aquilo ali é verdade, ou seja, eu vou praticar, porque ali eu creio que é verdade.
Se você trabalha num serviço que você nunca fez, irmão, você não vai ter prática suficiente para fazer aquele serviço porque você não fez. Mas se você acaba sabendo, aprendendo, você vai o quê? Está pronto ali, apto para fazer aquele tipo de serviço. E a palavra de Deus, ela nos dá força e entendimento para fazer tais coisas. Ou seja, muitas das vezes nós não recebemos a cura porque nós não sabemos utilizar verdadeiramente a palavra, não temos fé. Ou seja, ouvimos a palavra, mas verdadeiramente não cremos. Ouvimos assim por longe. Sabemos que Cristo é a cura, sabemos que Cristo lá na cruz do Calvário levou todas as nossas dores, nossas enfermidades. Mas muitas das vezes nós se acovardamos ou não entendemos e perdemos a bênção porque não entender. A Bíblia diz que o meu povo perece, porque, irmão, por falta de conhecimento. Na medida que eu tenho conhecimento na palavra, irmão, e põe em prática, eu tenho fé que aquilo ali é verdade, tudo aquilo que Cristo escreveu na Bíblia, irmão, que Deus determinou na Bíblia, pode acontecer nas nossas vidas, amém, irmão? Ou seja, se Deus diz que você é sal da terra, você tem que ser sal da terra. Se você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Nós somos e podemos aquilo que Deus diz que nós podemos. Ou seja, eu e você somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Mas se você não tiver fé suficiente que você pode, o que a Bíblia diz que você pode, você não vai poder, irmão. Mas se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, e você crê, irmão, aquilo que você quer, você vai poder, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Outra forma é pela ministração da imposição de mão. Nesse caso, a unção de cura flui de outra pessoa para você. Interessante, irmão, que às vezes a unção da cura pode estar em mim, pode estar em você, pode estar em qualquer um de nós. Muitas das vezes a pessoa vem e pede oração, está por uma enfermidade. Você pode até muitas das vezes colocar suas mãos e orar e a pessoa não ser curada. Mesmo a unção de cura estando em você. Por quê? Porque aquela pessoa que ali está dependendo da cura, dependente de receber a cura, não tem fé suficiente para receber. O próprio Cristo deixou de fazer muitas curas e maravilhas, irmão, por causa da incredulidade do povo. E às vezes, irmão, as pessoas não são curadas por falta da própria fé delas. Amém? E aqui que nós vimos aqui no versículo 38, ó, que Jesus, que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E na história lá da mulher do fluxo de sangue, interessante que Cristo tinha virtude nele, tinha o poder nele de cura, o poder para curar. Interessante que uma passagem mais na frente vai dizer assim, ó, indo aquela mulher, ou seja, primeiro ela recebeu a palavra, ouviu falar de Jesus, creu, teve fé e foi. Ela disse, somente tocar na hora de Jesus eu serei curada. Interessante que quando ela chegou lá, irmão, ela tocou e aí foi que Cristo sentiu dele, irmão, saindo dele. Cristo sentiu saindo dele o quê? Virtude. Ou seja, Cristo sentiu dele saindo o quê? Poder. Interessante que aquele povo, quando Cristo disse assim, olha, quem me tocou? E aquele povo disse, mestre, por que diz quem te tocou? Se todos te tocamos, todos te empurramos, mas alguém tocou em mim diferente, e de mim eu senti que saiu virtude. Interessante que aquele povo ali, irmão, mesmo tocando em Cristo, nenhum deles receberam a cura que aquela mulher recebeu. Aparentemente aqui, os povos tocavam nele, o povo tocava, empurrava, mas nada acontecia diferente daquele povo. Interessante que aquela mulher, quando tocou, imediatamente, irmão, saiu de Cristo o poder. Ou seja, a virtude de Deus saiu e Cristo disse, olha, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu o quê? Virtude. Por quê, irmão? Porque aquela mulher primeiro ela teve fé. Amém? E a fé, irmão, é a chave para tudo, irmão, para receber a bênção do Senhor. Porque ali, irmão, muitas daquelas pessoas ali estavam ali tocando, mas nenhuma delas tinha fé suficiente para receber a bênção do Senhor naquele momento. E aquela mulher ali teve fé, e ali automaticamente saiu de Cristo o poder para aquela mulher receber a cura. Glória a Deus. Trata de ser sarado quando o poder sobrenatural do Senhor manifesta-se sobre você. Esses métodos estão na Bíblia e requerem fé. Ou seja, tudo na Bíblia, irmão, é necessário eu e você termos fé para que a palavra de Deus venha ser verdadeira em nossas vidas. Ou seja, se eu e você não tivermos fé, irmão, infelizmente nada acontece. Porque se eu e você formos almoçar, irmão, e não comermos da comida, do almoço, do feijão, do arroz, do baião, se você não comer, jamais vai lhe saciar a sua fome.
Porque verdadeiramente aquilo ali só vai ser alimento para você se você ingerir aquele alimento. Na medida que você ingere a palavra, ouve, dá ouvido e crê nela, irmão, ela vai servir de alimento para o teu espírito. Se você ouve e não pratica, irmão, jamais ela vai ser alimento para você. Amém? Glória a Deus. A fé é poder, irmão. O poder da cura divina. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aqui, irmão, o estudo dá um exemplo aqui, uma boa analogia para entender a unção ou o poder do Altíssimo. E aqui ele dá um exemplo da eletricidade. Você aqui conhece a eletricidade? Todo mundo sabe que é energia elétrica, né? Eu creio. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A eletricidade é o poder de Deus num hábito físico. Ou seja, a energia, irmão, que nós conhecemos, a energia elétrica, é o poder de Deus, mas por físico. Ou seja, que Deus criou o mundo, e no mundo, quando Deus criou a terra, os céus, os mares, ali já existia a energia. Deus ali colocou a energia para movimentar as coisas. E aí muitas das vezes a energia, irmão, foi descoberta de um tempo para cá. Depois que Deus criou o mundo, depois de Gênesis, aí foi indo. Até um tempo, o ser humano ainda não conhecia a energia elétrica. E aqui vai explicar um pouco, ó. E o poder de Deus no âmbito físico. E o poder do Espírito Santo é o poder do Todo-Poderoso no domínio espiritual. Ou seja, a energia elétrica, a eletricidade é um poder de Deus, mas por físico. E o poder de Deus é do Espírito Santo para o espiritual, amém, irmão? Então, nós que somos cristãos, nós somos espiritual. Ou seja, eu e você somos espírito. E aquele que crê em Cristo, adora Ele em espírito e em verdade. Não há outra forma, o Espírito de Deus, nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. E o Espírito de Deus é o poder de Deus no espiritual. Veja só, assim como a eletricidade existe no mundo físico, o poder de Deus existe no mundo espiritual. Interessante, porque aqui nesse momento, aqui a virtude de Deus, aqui nesse momento aqui entre nós, há o poder de Deus, doido para, desculpa aqui a expressão, que as coisas de Deus não é de loucura, não é de doidice, mas no linguajar nordestino, é como se Deus estivesse doido, mano, doidinho para agir o seu poder em nosso favor, para curar, para nos abençoar. Mas aí o poder de Deus está aqui, irmão, mas tem que ter algo para que esse poder seja manifesto em nossas vidas. Há algo que o homem ter que fazer antes, para que esse poder venha se manifestar em nossas vidas. O poder de Deus está aqui, está presente, doidinho para fazer algo por mim e por você, para nos abençoar. Mas é necessário, às vezes, eu e você, nós temos que dar o primeiro passo para que esse poder venha agir em nossas vidas. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais através da eletricidade. Veja só, assim como a eletricidade existe no mundo físico, o poder de Deus existe no mundo espiritual. Assim como as leis que governam a atuação da eletricidade no mundo material, também há que rege a atuação do poder espiritual. Eu creio que o irmão Márcio dele iniciou a faculdade de eletricista, engenharia de eletricidade, e para utilizar a energia elétrica é necessário vários meios de coisas, de comunicações, de tecnologia, para poder termos acesso a essa energia elétrica em nossos lares. E aqui ele está explicando, assim como há leis que governam a atuação da eletricidade no mundo material, também há as que regem a atuação do poder espiritual. O problema é que, em tempos passados, pensava-se que se a unção estivesse presente, ela iria manifestar-se automaticamente e funcionar da mesma forma. Só que simplesmente não é assim, mano. Ou seja, a unção de Deus está aqui. Muitas das vezes a pessoa pensa por a unção de Deus estar aqui, manifesta, tem que estar manifesta dentro da igreja. Mas às vezes, mano, ela não manifesta porque falta uma atualização de mim e de você, para que a unção de Deus venha a ser manifesta nas nossas vidas. E que a pouquinho nós vamos entender. Aleluia, Deus. O problema é que, em tempos passados, pensava-se que se a unção estivesse presente, ela iria manifestar-se automaticamente.
mas ela não se manifesta automaticamente. É necessário eu e você tomar o primeiro passo para que ela venha se manifestar. Assim como a eletricidade, para ela se manifestar, é necessário o passo do homem para vir se fazer dentro do nosso lar, para que ela venha fazer a função dela dentro do nosso lar. Glória a Deus. Só que simplesmente não é assim. Por exemplo, a eletricidade existe na Terra desde que Deus criou o mundo, desde que Deus criou a Terra. Foi automaticamente que ela iluminou uma casa? Mano? Será que automaticamente a energia elétrica ela ilumina uma casa? Ela aquece o chuveiro elétrico da sua casa? Será que automaticamente ela refrigera a sua água, a sua bebida, o seu suco na geladeira? Será que automaticamente ela clareia, ela acende as luzes dentro da sua casa? Não, irmão. É necessário a pessoa tomar uma decisão para poder que a energia elétrica venha fazer seus efeitos. Se você quer uma água gelada, é necessário você ligar a geladeira na tomada, no interruptor, para que ali venha funcionar aquele aparelho. Assim sucessivamente, a televisão, a energia elétrica e todas as coisas que se ligam dentro do imóvel. É necessário a atualização, a ação do homem para que ali venha acontecer algo, porque a energia elétrica ela se atualiza sozinha, ela não é automaticamente. Até hoje já inventaram algumas coisas de sensores, você vai entrando e as luzes vão se acendendo por o sensor. Mas quando não tem sensor, irmão, é necessário ir lá no interruptor e acender, apertar o botão para que venha acender a luz, a lâmpada. Até aí os irmãos estão entendendo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo após a descoberta de sua existência, ela não começou a funcionar naturalmente. Foi necessário entrar em contato com ela, de alguma forma, para fazê-la trabalhar. Ou seja, quando o homem descobriu, irmão, no momento que ele percebeu que havia uma energia elétrica criada por Deus, ela não se fez só ali, ela não agiu só. Foi necessário o homem trabalhar ela, foi necessário o homem ter um contato diretamente com ela, para vir a se trabalhar, até chegar hoje, eu e você temos a energia elétrica dentro do nosso lar, da nossa casa. Porque se não fosse assim, não teria o controle da energia elétrica. Eu creio que os primeiros que inventaram a energia, eu acho que morreram até de choque, mano. Porque não se tem hoje em dia a tecnologia hoje. Mesmo tendo a tecnologia hoje, mas as pessoas ainda levam choque, a eletricista morre em poste. Porque, irmão, o negócio é sério, a energia elétrica é uma força, é um poder, tanto de benefício para a destruição também. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mesmo após a descoberta de sua existência, ela não começou a funcionar naturalmente. Foi necessário entrar em contato com ela, de alguma forma, para fazê-la trabalhar. Bem, se pudéssemos tão somente aceitar o fato que o poder divino de cura existe no mundo espiritual e possui leis que governam seus funcionamentos, então homens e mulheres poderiam aprender a utilizar esse poder e ser abençoados por seus benefícios. E aqui ele está dizendo aqui, já ouvi pessoas se perguntarem se o poder de Deus para curar existe, porque ele simplesmente não age em nosso favor. Interessante que Deus, irmão, ele quer salvar a mim e quer salvar você. Lá na cruz do Calvário, Cristo pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. Mas aí, irmão, é necessário que, irmão, eu e você tomarmos uma decisão para nós alcançarmos a salvação em Cristo. Cristo, ele nos deu o livre-arbítrio de escolher o caminho que nós devemos seguir, tanto da perdição quanto da salvação. Cristo, ele poderia muito bem, muitas pessoas podem perguntar, não poderia muito bem Deus pegar nós e salvar e pronto, sem precisar de tanta coisa? Mas não é bem assim, meu. Deus, ele é justo, Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Deus, ele é o Todo-Poderoso, poderia muito bem ele, vou salvar todos, vou fazer conforme cada um faça a minha vontade. Mas não é assim, irmão. Deus, ele quer que eu e você sentimos no nosso coração o desejo e a vontade de fazer a sua vontade, amém, irmão? O próprio Cristo disse, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu e você, irmão, a comida nossa é fazer a vontade de Deus, é praticar a palavra de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque se nós não fizermos a vontade de Deus e fazemos a nossa, infelizmente, qual é que vai prevalecer? É a minha vontade, a tua vontade ou é de Deus, irmão?
certamente será de Deus. Não vê a vontade de Jonas? A vontade de Jonas era de se distanciar do Senhor, de não ir aonde? De obedecer a sua palavra, a sua voz. Mas aí qual foi que prevaleceu? A de Jonas ou foi a de Deus? Foi a de Deus, irmão. Assim, verdadeiramente que vai prevalecer, irmão, é a vontade de Deus, não a nossa. Então é melhor, irmão, é obedecer, amém, irmão? Melhor obedecer do que sacrificar, amém? Glória a Deus. Então, que eu e você viemos obedecer a palavra de Deus, para que nós viemos um dia ter salvação do Senhor. As pessoas às vezes perguntam, por que Deus não faz assim? Pronto. Deus pode fazer, irmão, mas Ele quer que eu e você façamos. Deus, Ele já fez a sua parte, e Deus quer que eu e você façamos a nossa, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia, Deus. No entanto, não é dessa forma que acontece. Há algo que tem de ser feito por parte do homem, antes que haja uma manifestação do poder de cura. No mundo físico chegou um tempo em que o homem aprendeu sobre a eletricidade. De certa forma, ela até já havia sido manifesta. Entretanto, foi preciso que ele aprendesse mais sobre a sua natureza e sobre as leis que a governam, para que pudesse desfrutá-la plenamente. E assim é necessário eu e você conhecermos a lei do poder da cura, a lei da palavra de Deus, para que nós venhamos ser beneficiados pela cura, pela palavra de Deus, amém, irmão? Aprendemos mais a respeito da unção e do que a palavra diz sobre ela. Nós encontraremos em algumas outras partes da Bíblia. Ou seja, aqui ele vai dar um exemplo agora do interruptor da fé. Glória a Deus. Ou seja, você, eu creio que tem energia dentro do seu lar, mas para acender-se a luz é necessário o quê, irmão? Ir lá no interruptor, lá na tomadazinha, apertar, para que venha acender a lâmpada e venha clarear o seu lar. Assim, para que você venha ser tocado pela unção de Deus, tocado pelo poder de Deus e ser curado, irmão, é necessário nós acender o interruptor da fé, amém, irmão? Ou seja, para acender as luzes, se acende o interruptor natural, comum, mas para receber a cura do Senhor é necessário eu e você tocar, ligar o interruptor da fé. Agora que entendemos algo sobre o poder do Altíssimo, a eletricidade espiritual, entenderemos a analogia, a fé que liga o poder celestial ao mundo espiritual. Pode ser comparado a um interruptor. A luz na parede que conecta a energia física, a eletricidade, ao mundo físico. No físico, quando se acende a luz, a eletricidade flui diretamente para a instalação elétrica, ilumina o cômodo da sua casa. Ou seja, quando a gente toca o interruptor, logo a energia ela age imediatamente e ali se acende as luzes. Na medida que você ligamos o nosso interruptor da fé, automaticamente a virtude de Deus vai sair em nosso favor e em nosso benefício. Foi o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, irmão. Assim que ela tocou, irmão, mas antes dela tocar, ela acendeu o interruptor da fé. Ela teve fé e foi até Cristo. Ou seja, ela teve fé e disse, olha, se eu apenas tocar na hora de Jesus, serei curada. Na medida que ela foi lá, irmão, tocou em Cristo, saiu virtude de Deus, saiu poder. Ou seja, várias pessoas tocavam, mas não saía virtude. Mas quando aquela mulher tocou, ou seja, ela ligou o seu interruptor da fé, e ali logo saiu virtude, logo saiu o poder, e ali ela recebeu a cura divina do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia, Deus. No físico, quando se acende a luz, a eletricidade flui direto para as instalações elétricas, ilumina o cômodo. Se o interruptor é desligado, a luz se apaga. Glória a Deus. No hábito espiritual, aquilo que é responsável por fazer uma conexão com o poder celestial poderia ser chamado de interruptor da fé. Porque na medida que você não tivermos fé, a unção pode estar aqui, e eu creio que ela está aqui, mas se nós não acender o interruptor da fé, ela não vai se instalar em mim nem em você, em nosso benefício. Ou seja, a virtude de Deus não vai nos tocar, porque sem fé é impossível que agradar a Deus. O justo viverá pelo quê? Pela fé. Então a fé, irmão, é a porta. A fé é o interruptor para o poder de Deus sair em nosso favor, em nosso benefício. Não há outra forma. O poder, a fé anda junto. Ou seja, se não tem fé, não há poder, irmão.
Amém? Ou seja, se eu tiver fé, jamais, irmão, nós vamos receber algo do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, irmão, nada podereis, o que Deus diz? Fazer. Então, sem fé, nada Ele pode fazer, irmão. Porque Ele quer que você, irmão, tenha atitude em acender nosso interruptor, irmão. Tocar o nosso interruptor da fé, para que Deus venha trabalhar a nosso favor. Deus está ali, todinho, para fazer algo por mim e por você. Onde você for, irmão, ali vai estar a virtude de Deus, o poder de Deus. Quer um exemplo? Você pode até estar numa balada de funk, irmão. Ou num ringue de luta, ou onde você estiver, irmão. A Bíblia declara claramente, a Bíblia diz, se você pode se enterrar, irmão, a 1000 metros de profundidade, ou subir o mais alto céu, ou se distanciar o mais longe possível, ali vai estar o Senhor, irmão. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece toda a ciência. E onipresente porque Ele pode estar em todo lugar, irmão. Ou seja, o governo de Deus, Ele está aqui e está onde você for, está em todo lugar. O Deus que criou o mundo, que criou os céus e a terra, irmão, o mar, Ele está em todos os lugares. Onde você for, você vai pisar em terra. Ou seja, ou então em água, que é o mar. Ou seja, onde você for, eu tenho certeza, você pode estar debaixo da sua cama, no banheiro, ou no quarto sozinho, você vai poder respirar, amém, irmão? Onde você for, você vai respirar, irmão. Onde você for, você vai respirar. Então, onde você for, Deus está com você, irmão. O poder de Deus está em nós. Ou seja, Deus quer trabalhar e fazer mais, irmão. Mas para isso é necessário nós adquirirmos fé, termos fé. Há uma parábola na Bíblia, uma passagem na Bíblia que fala do grão de mostarda, que é a menor semente, irmão, uma das menores sementes. Mas aí as pessoas pensam que por ter a pequena fé, agrada a Deus. Pode fazer muitas coisas. Não, irmão, Deus não se agrada de pequena fé. Em várias passagens ele diz, homem de pequena fé, diz para Pedro, homem de pequena fé, porque duvidaste? Ou seja, a semente ali do grão de mostarda, irmão, ele não está dizendo que ali nós temos que ter a fé pequena, não. Mas ele está dando exemplo ali do grão de mostarda, que aquela semente, mesmo sendo a menor das sementes, quando ela nasce a planta, irmão, se torna uma árvore muito grande, e ali saem muitos pássaros nela, irmão. Ou seja, a fé, nossa fé, mesmo sendo pequena, ela pode ser trabalhada e crescer e alcançar aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. Ou seja, se a nossa fé está tão pequenininha, irmão, às vezes você não cura nenhuma gripe, irmão. Mas à medida que a sua fé vai crescendo, se elevando, irmão, não há nenhum tipo de doença que ela não possa ser curada, irmão. A Bíblia diz que Deus é o Deus da cura. Não há nenhum tipo de câncer, não há nenhum tipo de enfermidade que não possa ser curado, porque Deus é a nossa cura. E Cristo lá na cruz do Calvário já levou todas as nossas dores e nossas enfermidades. Ou seja, não devemos dar ouvido que o diabo tem falado para o povo, dizendo que você não pode, você não vai conseguir, que aquela enfermidade ali não tem cura. Às vezes a pessoa está com AIDS, um câncer, já morre logo, porque quando ela recebe a notícia, ela já recebeu aquilo ali como o fim da sua vida. Ou seja, ela esquece até de Deus naquele momento. Mas na medida que ela, mesmo tendo aquela enfermidade, mas se ela crê no Senhor, irmão, interessante que aquela mulher do fluxo de sangue, ela não passou, não foi só um dia, 2 dias, não, irmão. Foi quantos anos, irmão? Foi 12 anos, irmão. Foi muito tempo, irmão, um fluxo de sangue. Imagina, às vezes, as mulheres hoje, quando está naquele período as mulheres sabem, já se sente no pé e no outro para que se passe logo aquilo. Imagina aquela mulher, 12 anos sofrendo daquele mal, irmão. Muitos poderiam estar apontando o dedo para ela, não tem mais jeito, porque ela já gastou tudo que tinha, irmão, e indo de mal a pior. Ou seja, quanto mais ela buscava nos médicos, no homem, irmão, o homem não pode fazer nada por nós. O homem só vai onde o Senhor permite que o homem vai. O homem só conhece aquilo que o Senhor permite o homem conhecer. Então, se Deus não quer que a gente venha conhecer algumas coisas, então não adianta buscar. Se não é para ser, não é. Mas tudo aquilo que Deus Ele quer nos dar, irmão. Lá em Provérbios ele diz que se eu e você buscarmos o conhecimento de Deus, assim como buscamos a tesoura escondida, como prata, como ouro, nós alcançaremos a sabedoria de Deus, irmão, o conhecimento de Deus. Então por que nós não conhecemos? Porque muitas das vezes não temos esse desejo de buscar o conhecimento no Senhor, irmão. Às vezes temos a Bíblia, mas é só de enfeite na nossa estante. Às vezes as pessoas buscam algum objeto que até tem perdido, e quando vai achar está dentro da Bíblia, porque não tem aquele hábito de ler a Bíblia, aí acaba que esquecendo às vezes as coisas da Bíblia e passa um bom tempo para poder achar, irmão. E quando vai achar ali, no momento acha, não vai abrir a Bíblia. Ou seja, ali a palavra de Deus está ali, o poder está ali, irmão, ensinando a cada um de nós. Às vezes nós menosprezamos, às vezes damos ênfase, muitas coisas lá fora,
Às vezes preferimos ir a um aniversário no dia de domingo, porque ir num culto ao Senhor, adorar ao Senhor. Às vezes colocamos as coisas, as prioridades, as outras coisas do mundo em primeiro lugar. Enquanto eu e você temos que buscar o Senhor, irmão, em primeiro lugar. Buscar depois o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as diversas coisas vos serão acrescentadas. Mas o problema é que muitas das vezes nós queremos receber, queremos ser curados, mas não queremos fazer a nossa parte. Às vezes queremos que Deus faça e não queremos fazer a nossa. E Deus quer que você faça a sua primeiro para que Deus venha fazer a dele. Porque Deus, Ele já fez tudo que Ele poderia fazer por nós, irmão. Agora a decisão está nas nossas mãos, o livre-arbítrio está em nossas mãos. Deus é tão bom do jeito que Ele criou todas as coisas, irmão, e não criou só uma. Por exemplo, banana, Ele criou banana prata, curuda, espada, vários tipos de... Não sei se tem banana espada também. É manga espada, né? Manga espada, manga jasmim, manga rosa. Deus deu, irmão, criou tudo para que o homem venha escolher, irmão. E aí, Deus é tão bom, irmão, Deus direito de escolha. Deus não quer nada à força de ninguém, mas é necessário nós buscarmos Ele para que Ele venha, irmão, fazer mais por nós, amém? Aleluia, Deus, glória a Deus. Lembre-se de que Jesus disse: a mulher que tinha um fluxo de sangue, filha, a tua fé te salvou. Está lá em Marcos capítulo 5, 34. O mestre afirmou que a fé daquela mulher a tinha sarado. Em outras palavras, ela havia ligado o interruptor da fé para a cura e ativado o poder de Deus. Ou seja, aquela mulher, irmão, interessante que Deus disse: a tua fé te curou. Algum bravo, alguma pessoa bruta poderia dizer assim: mas quem curou não foi Deus? Porque que foi a fé que curou? Se o poder que saiu foi de Deus, a virtude que saiu foi de Deus. Mas aí, porque aquela mulher acendeu o interruptor da fé. E aí o próprio Cristo está dizendo: olha, a tua fé te curou. Ou seja, o poder estava em Deus, mas foi necessário aquela mulher ter fé, irmão, para que viesse receber a cura. Então é necessário eu e você termos fé para nós adquirirmos a cura do Senhor. Amém? Até aí os irmãos entenderam? Quantos pode glorificar o Senhor aí? Amém? Aleluia, Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando eu era adolescente, ele vai contar uma história aqui de uma pessoa que ficou enferma no leito de hospital. E aqui ele vai dizer, ó: fiquei entrevado por 16 meses com uma doença incurável no sangue. Ao lado da minha cama havia uma tomada. Qualquer um poderia ter colocado uma luz ali e ela teria iluminado todo o quarto. A eletricidade estava lá, mas não havia manifestação dela, porque ninguém tinha conectado coisa alguma à tomada. Bem, da mesma forma, o poder de Deus para curar estava presente no meu quarto, todos os dias, porque o Altíssimo está em todos os lugares, e qualquer que seja o poder que ele tenha, está em sua posse. No entanto, não havia manifestação desse poder, porque eu não sabia colocar nada na tomada. Contudo, veja só, no dia 8 de agosto, ele vai dar a data, aprendi a fazer isso pela fé, conectei-me ao poder divino para curar. Assim comecei a clamar: agora creio que estou bem. Se o homem acredita que está bem, então ele deve agir como se estivesse com saúde. Amém, irmão? Ou seja, muitas das vezes a pessoa vai receber uma oração de cura, o pastor estende as mãos, ali, ora ali pela cura, e aquela pessoa ali é curada, e às vezes a pessoa vai para casa, e por não entender, da fé a doença volta, porque não entendeu a cura que o Senhor disse. Vamos aqui, entender aqui um pouco. No entanto, não havia manifestação desse poder, porque eu não sabia colocar nada na tomada. Contudo, veja só, e aquele da data, aprendi a fazer pela fé, conectei-me o poder divino para curar. Assim comecei a clamar: agora creio que estou bem. E se um homem acredita que está bem, então ele deve agir como se estivesse
com saúde. Ou seja, receber, irmão, a saúde. Declarar que ali tem saúde. Determinar e tomar posse da sua saúde. Mais na frente, você recebeu a oração aqui de cura, irmão. Lá na frente, se for uma tosse, você tossiu de novo, ou espirrou, ou fez algum sintoma da enfermidade ali acontecer, irmão, você logo fala para ela: olha, eu fui curado. Está repreendido em nome de Jesus, eu não te aceito. Você tem que tomar posse da sua cura, irmão. Mas muitas pessoas, às vezes, recebem a oração de cura, às vezes, lá na frente, acontece um sintoma ali, ou um espirro, ou uma tosse. Foi curado não, estou espirrando, estou tossindo de novo. Ou seja, ali, irmão, automaticamente já perdeu a bênção, já perdeu a cura. Porque às vezes, irmão, a cura imediata, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou, ali saiu virtude e poder, e ela foi curada imediatamente. E logo ela sentiu, já está curada. Mas também há momentos de cura que é orado ali, é curado, mas ali, irmão, vai se degradando, ou seja, vai ficando, tá naquele nível, a doença vai caindo até ficar totalmente bom. Ou seja, não recebeu ali, naquele momento ali, não imediato ali por completo. Na realidade recebeu a cura, mas não, o sintoma ali vai diminuindo, até chegar a um ponto que você não vai ter mais nenhum sintoma. Mas na medida que foi orado, que foi lançada a palavra de Deus, ali já aconteceu. Assim como Cristo um dia, irmão, quando ele ia para o templo, ali logo ele viu uma figueira, irmão, no meio do caminho. Interessante que ali vai falar que logo quando ele sentiu fome também, da mesma forma que ele sentiu fome no deserto e foi tentado pelo diabo, ali também no caminho ele sentiu fome e viu uma figueira de longe, irmão, bem florida. Interessante que uma figueira, irmão, já falei algumas vezes aqui, que a figueira é como um pé de siriguela, nasce primeiros frutos, para depois nascer as folhas. Você vê que às vezes está saltando a siriguela lá, o pé de siriguela, ele já está cheio de siriguela já pendurada, depois que vem as folhas, irmão, e ali se completa tudo, os frutos e as folhas. E ali também da mesma forma é o figo. Cristo de longe olhou e viu aquela figueira toda florida. Logo ali ele viu, não, eu vou até ela e vou comer dela, porque ali, irmão, vai ter figo, porque ali já estava florida. Se vem primeiro os frutos, então ali estava cheio de fruto, porque a figueira estava florida. Chegando até lá, irmão, aquela figueira não tinha nenhum figo. E aí Cristo, irmão, amaldiçoou aquela figueira e disse: olha, que de ti nunca mais ninguém coma de ti. E amaldiçoou ela que ela morresse. Automaticamente ele aconteceu, quando Cristo lançou a palavra, aquela figueira morreu, irmão, porque ali o mal foi cortado pela raiz, não foi pelas folhas, não foi pelos galhos, não foi pelos frutos, porque nem fruto tinha, e sim o mal foi cortado pela raiz. E aí, irmão, aparentemente estava bem verdinha, à tarde, até no outro dia, os discípulos passando depois novamente, viu que a figueira estava morta, estava seca, ou seja, ela foi morta naquele momento, mas ali, alguns dias ela ainda estava verdinha. Se você cortar um galho de uma árvore, você joga ali no canto, de tardezinha ainda está verde, amanhã ainda pode até estar verde ainda, mas no decorrer do dia vai murchando, até secar por completo. Assim muitas das vezes é a cura, às vezes Cristo ali cura naquele momento ali, você recebe a cura, irmão, e aí a enfermidade vai se degradando. Naquele momento você recebeu, mas os sintomas ainda estão, e vai se diminuindo, até sumir por completo. Mas na medida que você, se tem um sintoma e for dizer que não está curado, você já perdeu a bênção, já perdeu a cura, amém, irmão? Glória a Deus. Fique de pé no teu lugar. Aleluia, Deus. O relógio vai estar parado. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Que os levitas do Senhor possam subir, amém? Aleluia, Deus.